Samantha, num mundo que cresce em complexidade em todas as áreas e, portanto, em conflitos, qual é a importância, de forma geral, da mediação? Bom, a mediação, como se sabe, ela é um método autocompositivo, né. Então, assim, viver em conflito faz parte de se relacionar. Toda vez que a gente se relaciona, toda vez que a gente compra alguma coisa, vende alguma coisa, pega emprestado, a gente está se relacionando. E ao se relacionar, naturalmente, a gente tem choque de interesses, né. Nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo concorda com as mesmas coisas, nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Então é natural da convivência humana o conflito. A forma que a gente vai tratar o conflito é que faz toda a diferença em termos sociais. Se você trata o conflito como a gente costuma fazer no Brasil, que é judicializando o conflito, né? Hoje a gente tem 80 milhões de processos aguardando julgamento no Brasil. Por quê? Porque a nossa tendência da nossa cultura e a história jurídica mostra isso, a gente judicializa qualquer tema. E a ideia é que a gente trate do conflito de uma forma mais construtiva e inteligente. E como a gente faz isso? Usando métodos autocompositivos, né? Utilizando de ferramentas, inclusive no âmbito jurídico, que nos ajude a resolver aquele conflito que parece super complexo e impossível de ser resolvido através de um diálogo e de uma conversa entre as partes. Por autocompositivo, você quer dizer o quê? A autocomposição, existem 2 métodos de solucionar conflito. Ou ele vai ser um método heterocompositivo, que é o juiz é um terceiro que vai dizer quem está certo e quem está errado. Um árbitro, numa arbitragem, ele é escolhido pelas partes para dizer quem venceu aquela disputa. Os métodos autocompositivos são métodos onde a solução ela não é ditada por nenhum terceiro. Ela é encontrada pelas partes. Mas às vezes as partes não estão prontas para conversar sozinhas. Então, existe a figura de um terceiro, que é um terceiro imparcial, que é o mediador, o negociador, o conciliador. Essa pessoa vai unir as partes e tentar tirar a temperatura emocional, que geralmente é altíssima quando a gente está num conflito. A gente não ouve o outro, a gente não tem a ideia de escutar efetivamente, a gente ouve, mas a gente não escuta o que ele está dizendo. Então, através de técnicas e pessoas treinadas que estudam para isso, esses terceiros imparciais ajudam as partes a encontrarem uma solução. E a solução que ela é encontrada pelas partes, normalmente ela é muito melhor aceita e ela vai ser executada de uma forma melhor, porque a pessoa encontrou aquela solução. Ela não foi imposta por ninguém. Então, a mediação, ela é um caminho que vem de uns anos para cá, se intensificando demais no uso assim para a resolução de conflitos empresariais e conflitos imobiliários. A gente tem que pensar que a gente tem uma gama enorme, enorme de conflitos. E exato nesse sentido, eu te perguntaria como essa perspectiva da mediação já está sendo vivida e pode ser mais explorada no direito imobiliário. Pois é, o campo é enorme. Realmente, assim, a gente tem. Vamos imaginar, quando a gente fala em direito imobiliário, a gente está falando de uma área do direito muito multidisciplinar que envolve diversos temas, né? Os painéis riquíssimos do Congresso e os livros que são publicados sobre o tema mostram que você vai desde um conflito entre vizinhos, né? Um conflito dentro do seu condomínio onde você mora com o seu vizinho que ouve música alta e você se irrita porque você quer dormir e aí muita gente leva isso para os juizados especiais, né? Leva isso para o magistrado decidir, ele pode ou não pode, essa música é adequada ou não, essa postura do vizinho que para sempre na vaga de garagem. Você tem milhares de conflitos cotidianos do dia a dia. De coisas entre pessoas muito assim que se relacionam e estão ali todo dia, você vai continuar a ser vizinho daquela pessoa chata, não tem jeito, até grandes conflitos de aquisições, de empreendimentos, envolvendo construtoras, incorporadoras, terrenistas. A gente tem uma gama de conflitos que podem se valer da mediação. Então, não é apenas o conflito entre pessoas físicas, que normalmente as pessoas imaginam. A mediação ela serve para quando a gente tem um problema familiar, quando é guarda de filho. Não, o tempo inteiro, a gente não pode esquecer. Eu gosto de sempre falar, atrás de todo CNPJ existem CPFs. A empresa ela é formada por pessoas. Apesar dela ter uma personalidade própria, apesar de você ter uma incorporadora com um corpo jurídico, com diretores, são pessoas que estão negociando. São pessoas que vão convencer o outro a vender o terreno daquela forma, a alienar aquele bem. Então, a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de conexões e relações humanas. Então, assim, nada melhor do que utilizar de ferramentas que valorizam essas percepções humanas para a gente chegar a uma solução chamada, né, por Harvard, de
solução win-win negotiation, onde todo mundo sai ganhando. E hoje já não se fala nem mais em solução ganha-ganha. É solução ganha-ganha-ganha, porque ganho eu, que estou envolvida no conflito, ganha você, nós estamos aqui tentando resolver uma solução, mas ganha também um terceiro, que é a sociedade. Quanto menos conflito a gente tiver, melhor a gente vai, certamente a nossa sociedade só tem a agradecer. Muito obrigado.